Muito boa noite para você. Nós falamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Jornal em mais uma edição do Ideias em Debate. E quantos temas a gente já abordou aqui ao longo de todo esse ano, né? Hoje, mais um de interesse nacional dessa vez. A gente vai falar do anúncio, né, do acordo de venda, se chama, na verdade, de uma fusão, mas o que os especialistas no assunto dizem é que é a venda da Embraer para a Boeing. E os impactos de tudo isso para a empresa, né, brasileira e também para o mercado de aviação internacional. Para falar sobre isso, eu recebo aqui o professor da Unicamp, especialista em indústria aeronáutica, Marcos Barbieri. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu agradeço pela atenção. Muito bem. Vamos introduzir o nosso espectador no assunto, né? Muita gente, aqui em Limeira, não fica pensando no impacto que a venda da Embraer para a Boeing tem, mas eu acho que é função nossa, inclusive, esclarecer a importância de um negócio assim para a vida dos brasileiros de forma geral. Em primeiro lugar, vamos situar, então, em que ponto se encontra a Embraer e por que ela merece destaque, cuidado, pelo menos reflexão, quando se envolve num negócio desse porte. Qual o posicionamento atual da Embraer? É interessante, né? Muitas vezes é muito interessante colocar essa questão da abrangência nacional. Muitas vezes eu também sou professor, leciono aqui na FCA aqui em Limeira e tenho essa oportunidade de estar em Limeira e estar estudando indústria aeronáutica nacional. Mas qual o impacto? Vamos começar. Primeiro, a Embraer é a terceira maior exportadora do Brasil. A primeira exportadora é Petrobras, a segunda é a Vale, a terceira é a Embraer. Significa que as duas primeiras, apesar da importância delas, são exportadoras de commodities, enquanto a Embraer está exportando um produto de altíssimo valor agregado. O que coloca? Coloca o Brasil e o conjunto da nossa nação num patamar mais elevado, principalmente na questão tecnológica. Nós não estamos exportando apenas um produto qualquer, mas um produto que envolve alta tecnologia, conhecimento, inovação. Para termos uma ideia, quando eu falo da Embraer, eu também estou falando de um aspecto um pouco maior, que é a própria indústria aeronáutica. Isto é, não é apenas a Embraer, mas eu tenho em torno de uns 70, 80 fornecedores, inclusive aqui na região aqui do interior de São Paulo, aqui próximo, aqui a Limeira, Campinas, eu tenho alguns fornecedores da Embraer. E esse conjunto da indústria aeronáutica brasileira é a única indústria, o único setor de alta tecnologia que o Brasil consegue se inserir de maneira ativa no mercado internacional. Então, eu consigo entrar no mercado internacional com um produto de alta tecnologia, sofisticação, e ter um superávit muito elevado. Quer dizer, o Brasil, o que ele exporta, né? Muitas pessoas, mas a Embraer é apenas uma montadora. Não, ela não é apenas uma montadora. Ela, claro, que ela importa uma grande quantidade de componentes, até a maioria dos componentes, ela produz aqui e ela vende. Mas o que ela faz? Qual que é a grande... Digamos, o que é se eu usar um termo da administração, qual que é o core business, qual que é o negócio dela? O negócio dela é exatamente esse, isto é, a capacidade de você projetar um avião, identificar o que mercado que eu posso operar aquela aeronave, projetar um avião, desenvolver, fazer a integração de todas aquelas centenas e milhares de componentes de alta tecnologia que você adquire, transformar a aeronave, certificar essa aeronave, colocar no mercado, vender, dar assistência ao longo, e toda a assistência ao longo da vida operacional dessa aeronave. Então, ela tem todo um processo completo. Qual outro setor de alta tecnologia que o Brasil tem inserção ativa no mercado internacional? Nenhum. Essa era a pergunta. Somente a indústria aeronáutica. Traduzindo para a gente aqui, usando até uma expressão muito conhecida da nossa região, a Embraer pode ser considerada, para o modelo de negócio brasileiro, é um ponto fora da curva. É isso. Exatamente. Ela é uma exceção. Ela é uma exceção não só para o Brasil, mas no mundo. Dentro do Brasil, ela é uma exceção porque é a única empresa e que puxa um setor inteiro de alta tecnologia. E no mundo inteiro, ela também é fora da curva, porque a indústria aeronáutica no mundo hoje ela está basicamente dividida entre América do Norte, Estados Unidos e um pouco Canadá, e Europa, incluindo um pouco a Rússia. Se eu for verificar o resto do mundo, mesmo países que têm uma competência tecnológica em vários setores, por exemplo, Coreia do Sul, Japão, China, esses países não têm uma competência em indústria aeronáutica no segmento comercial que a Embraer tem. Então, nós estamos é uma exceção tanto do ponto de vista positiva, tanto do ponto de vista internacional, quanto brasileiro.
O professor estava comentando aí justamente do motivo pelo qual a Embraer é destaque, é reconhecida no mundo inteiro. Chamou muito a atenção também na história da empresa, esse capital humano, né, de inteligência mesmo da empresa e na capacidade de realizar projetos, inclusive antes do prazo. Aconteceu isso e não é comum nesse setor de aviação. Isso demonstra o quê? O que foi feito para uma empresa brasileira chegar nesse ponto, professor? Essa é uma pergunta muito interessante, até fazendo exatamente começando pelo ponto. A Embraer ela é reconhecida no mundo inteiro, não só ela é a terceira maior fabricante de aviões comerciais, atrás apenas da Boeing e da Airbus. Ela é a terceira do mundo. Como nesse mercado ela é considerada uma das mais inovadoras e uma das mais competentes para desenvolver aeronaves. Ela teve recordes de desenvolvimento. O E-Jet, que é um avião utilizado muito aqui no Brasil por uma das companhias aéreas nacionais aqui que nós temos, ele é um avião que ele foi desenvolvido num prazo extremamente curto, foi quase um recorde mundial de desenvolvimento, que ela estava disputando com a canadense, conseguiu desenvolver muito mais rápido, e os canadenses tiveram depois sérios problemas, e agora, enquanto a Embraer já está colocando a segunda versão no mercado, os canadenses estão entrando agora. Mas a sua pergunta é como é que chegou nisso? Né? Como é que um setor onde Japão, Coreia tem tantas dificuldades, o Brasil conseguiu galgar, né? Conseguiu alcançar uma posição de tamanho destaque. Né? O ponto-chave não começa agora, nós temos que voltar bastante tempo atrás. Nós temos que voltar para a década de 40, logo depois do pós-guerra, quando você cria o Centro Tecnológico da Aeronáutica. O Centro Tecnológico da Aeronáutica, que depois foi, inicialmente no Rio de Janeiro, poucos sabem, depois foi transferido em 1950 para São José dos Campos, ele passou a ter exatamente essa visão de desenvolver tecnologia no Brasil. E quem criou ele, que foi o grande mentor e fundador, foi o Montenegro, o Marechal Montenegro, que depois foi professor, e uma das coisas bastante interessantes, nos fins da vida dele, ele foi homenageado como doutor honoris causa na Unicamp. E esse é um dos pontos muito interessantes, do que me honra ainda mais de estar dentro da universidade. Mas voltando, o Marechal Montenegro ele colocou, e quando foi estruturado o ITA, ele trouxe as melhores cabeças do mundo, digamos, para estabelecer. Trouxe do MIT, o primeiro reitor do ITA. Na verdade, você tem o CTA, e o CTA ele foi criado com duas vertentes. O ITA, que é a escola, para formar engenheiros. E, do outro lado, que era o chamado IPD, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, que hoje está segregado em vários outros institutos. Então, você formava, de um lado, o engenheiro, e, de outro lado, você colocava aquele engenheiro exatamente para desenvolver produtos, desenvolver tecnologia, desenvolver inovação. E vários engenheiros considerados os mais conceituados do mundo vieram trabalhar do Japão, da França, da Alemanha, e o que eles colocavam, eles chegavam aqui no Brasil, o que era colocado, né, falou assim, olha, mas que avião ou que aeronave que vocês querem que nós projetemos aqui no Brasil? Eu falei, não, eu não quero que vocês projetem nenhuma aeronave, eu quero que vocês ensinem os nossos engenheiros a projetarem aeronaves. E foi nessa sequência, ao longo da década de 50, 60, que foram desenvolvendo projetos. Até que eles chegaram num projeto de uma aeronave bimotor, de transporte regional para 12 lugares, que chamava depois foi dado o nome de Bandeirante, e a aeronave tinha tudo para ser comercializada. Só que eu precisava ter alguém que produzisse a aeronave. E desse projeto foi criada e foi originada a Embraer. Muito bem. Vamos avançar e entender como que a empresa funciona hoje, antes da gente falar do que deve acontecer. Hoje, a empresa tem parte privatizada, é isso? E o governo detém uma parte? A Embraer ela foi criada como uma estatal. Quando ela foi criada, o governo precisava, você não encontrou empresários naquele momento, e ela foi criada em 1969, quer dizer, ela fez agora, dia 19 de agosto, 49 anos, o ano que vem, 50 anos, e ela foi criada como uma empresa estatal, até que em 1994, a década de 90, o Brasil se encontrava em bastante crise, ela também, por conta de alguns projetos, estava com uma dificuldade financeira muito grande,
e foi privatizada, ela foi colocada em privatização. Só que, ao contrário de outras privatizações, onde o governo vende a empresa e passa para o capital privado, o governo reservou o que nós chamamos de uma ação chamada Golden Share, a ação dourada. Na verdade, a Golden Share é uma ação que o governo tem sobre determinadas cláusulas que ele estabelece previamente. Então, ele fala, olha, sobre A, B, C, D, até nós vamos especificar, por exemplo, no caso da Embraer, sobre o nome da empresa, o logotipo da empresa, sobre projetos militares, sobre a venda ou a participação de outras empresas no capital da Embraer. O que acontece? O governo ele é obrigado a autorizar. Então, se a empresa se ela vai vender um avião para um país para outro, não há nenhuma questão. Se a empresa quer desenvolver um avião de uma área civil, não há nenhum problema. Mas na hora que envolve alguma dessas questões, o que existe? Ela tem que ter a chancela. Isso é bastante comum. Essa questão da Golden Share foi criado no governo, exatamente no governo liberal da Margaret Thatcher, nos anos 80, para quê? Olha, tá bom, você é um governo liberal, quero passar a empresa para o capital privado, não estamos discutindo esse ponto, mas empresas que são estratégicas, o governo se reserva a ter uma ação que dá, digamos, um poder dele sobre questões estratégicas. Já que são poder de veto, inclusive. Isso, o poder de veto. Várias empresas britânicas, vamos dar um exemplo na própria setor aeronáutico, a Rolls-Royce, que é a fabricante de turbinas aeronáuticas, ela tem uma Golden Share do governo britânico. Então, dependendo do que ocorrer, o governo britânico pode vetar. Sim. No Brasil, inclusive nos outros países também, mas a grande questão, por se tratar de uma empresa estratégica, também muito da questão da produção de aeronaves militares, da tecnologia envolvida nisso, é aí também que mora o nascimento de um sistema assim, a proteção mesmo de tecnologia envolvida na defesa. Exato. Esse é o ponto-chave, né? Porque a Embraer hoje, né, e desde que ela nasce, né? Vamos colocar. A Embraer nasceu para fabricar o Bandeirante, como eu tinha falado, um avião comercial, mas, ao mesmo tempo, o governo colocou ela para produzir um avião militar. Era um projeto italiano, um avião que depois foi chamado de Chavante, era um avião de treinamento militar. E, desde então, a Embraer ela vem atuando nas duas áreas, na área civil, na área comercial e também na área militar, atendendo a demandas da Força Aérea Brasileira e atendendo demandas do setor comercial, produzindo. E pelo fato de ela produzir aeronaves militares, estar envolvido com tecnologia militar, e principalmente, e mesmo que não seja tecnologia militar, tecnologia, alta tecnologia, o governo procurou reservar isso lá atrás, quando da privatização, de ter essa garantia. Falou, olha, em casos estratégicos eu tenho essa garantia aqui para preservar a empresa e preservar a tecnologia. A questão é que, no momento, uma outra gigante veio atrás da nossa tecnologia e da nossa empresa. E a gente vai discutir o que significa esse negócio entre Boeing e Embraer no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. A Jornal FM é a rádio que está o dia todo com você, te dando muitos prêmios, convites para os melhores shows, convites para o cinema, cesta de café da manhã, bolo para os aniversariantes do dia, CDs e DVDs do seu artista favorito e muito mais. A Jornal FM é a rádio que só toca sucesso. Ainda não me chame de meu medo, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava, e o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Esse contrato é vitalício, cê tá amarrado aqui comigo, nesse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão, de onde cê vai tirar isso? A cidade toda tá ligada na Jornal FM. Aqui é o Everton do Altos Laranjais. Aqui é a Alexandra Guimarães, falo do bairro Anavec 1. Sou a Kelly do Olga Verone, tô sempre com vocês. Jornal FM, no 100,7 do seu rádio, no aplicativo, no site e nas redes sociais. O dia todo sempre ao seu lado. Jornal FM. Muito bem, Winch.
Vamos a um trabalho básico de detetive. Vai ser interessante. Você conclui o quê? O chefe foi sequestrado. Posso perguntar qual foi o item que o fez chegar a essa conclusão? Este inocente pedaço de papel. Por quê, Max? O que é? Um pedido de resgate. Tom Adams é Maxwell Smart, Agente 86. Em 4 exibições semanais. Segunda, às 10 da manhã. Quarta, às 5 da tarde. Sábado, às 5 da tarde. E domingo, às 6:30 da tarde. TV Jornal Regional. Sempre junto com você. De volta aí ao vivo com o Em10 Debate, hoje recebendo o professor da Unicamp, Marcos Barbieri. A gente está falando aqui sobre a venda da Embraer para a Boeing. Bom, vamos tentar entender e desenhar esse acordo, digamos assim. Primeiro, por que a Embraer interessa a Boeing neste momento? Essa é uma pergunta, talvez a mais importante de todas dentro da operação. O que nós colocamos no bloco anterior, quer dizer, a Embraer ela é uma empresa que, apesar de ela ser muito menor do que a Boeing, né, mas ela é uma empresa, dentro da área dela, considerada uma empresa invejável, né, principalmente na área de engenharia. Ela tem uma competência, nós temos aproximadamente, entre engenheiros e a área de desenvolvimento da Embraer, para termos uma ideia, nós temos alguma coisa entre 4.500 a 5.000 pessoas. Só para fazer uma comparação do que seria isso, o volume de demanda de mão de obra altamente qualificada, muitos com mestrado e doutorado, a Unicamp, em todos os seus campos, não chega a ter 1.800 professores. A Embraer, sozinha, tem em torno de 5.000 engenheiros, né? Então, a importância que ela tem. Então, um dos pontos-chave que a Boeing interessa é exatamente essa capacidade de engenharia. Alguém vai falar, poxa, mas a Boeing é a Boeing. Por que a Boeing vai se interessar por uma capacidade de engenharia de uma empresa pequena, né? De uma empresa menor, de uma empresa na América do Sul? Até porque ela tem dificuldade na área de engenharia, né? Eu tive a oportunidade de estar na Boeing, em Seattle, e eles tinham uma certa dificuldade com a atração dos jovens para trabalhar no setor aeronáutico. Enquanto aqui uma Embraer é considerada o sonho da maioria dos engenheiros, lá é considerado um setor já relativamente atrasado, um setor metal mecânico. Eles preferem, por exemplo, na própria cidade de Seattle, trabalhar na Amazon, que a sede é lá, trabalhar na Microsoft, que a sede é lá. Então, digamos, as melhores cabeças, né, procuram, de alguma maneira, ido para outros setores. Então, eles têm uma engenharia que é considerada uma engenharia que tem algumas certas limitações, restrições. Isso quem fala não sou eu. Os próprios jornais de Seattle, as próprias informações da Boeing colocam, olha, nós temos algumas restrições. Então, essa engenharia com grande competência inovadora da Embraer, de alguma maneira, complementaria e auxiliaria a competência da engenharia deles. Então, esse é um dos pontos. O outro ponto, que é o que mais aparece na mídia, a engenharia não aparece tanto, é o fato dela comprar o segmento de aviação comercial. O segmento de aviação comercial da Embraer, vamos colocar assim, a Embraer ela opera entre 70 a 130 assentos. Aeronaves de 70 a 130 assentos. Área que a Boeing não opera. A Boeing opera basicamente de 150 para cima. Então, ela comprar a Embraer, ela está comprando uma empresa não só que opera nesse segmento, que tem competência nesse segmento, mas lidera o segmento, tem em torno de 60% do mercado. Quer dizer, eu já estou entrando com uma empresa que é líder em 60% do mercado. E depois outros elementos, por exemplo, a própria estrutura produtiva da Embraer, as fábricas, vamos falar assim, são fábricas muito modernas. São consideradas o que é de mais moderno na estrutura produtiva brasileira, com robôs, com automação, internet das coisas. Isso também interessa para a Boeing. A gente já fala mais sobre o que foi divulgado até o momento dessa fusão, digamos assim, mas uma coisa interessante nesse meio do caminho. O que os defensores dessa negociação falam é que juntou ali o interesse das duas partes. A Boeing justamente nessa renovação e inovação de engenharia e da empresa brasileira a expansão comercial mesmo
que daí é inegável, a Boeing é a líder, ou seja, o volume de negócios iria crescer muito. Seria um casamento perfeito para essas pessoas. Por que o professor não vê dessa forma? Porque, no caso, não seria um casamento, né? Digamos assim. Ou se eu quisesse usar o termo casamento, uma joint venture, que é o termo usado, uma fusão. Machista, é né? isso. Seria um casamento onde apenas uma das pessoas fala e a outra apenas vai obedecer. Quer dizer, o que nós pensamos, usando a sua analogia com casamento, nós pensamos em algo equilibrado, né? Onde ambos que fazem parte do casamento falam, ouvem, compartilham, decidem em conjunto. Então, o exemplo seu, eu não tinha utilizado isso daí, mas é um exemplo muito bom. Quer dizer, se eu imaginar um casamento nesse sentido, só que nesse casamento entre a Embraer e a Boeing, é um casamento onde, na verdade, você está passando todo o centro de decisão, esse que é o conceito em economia, o centro de decisão, para a Boeing. Quer dizer, a Boeing vai ter toda a decisão. Se nós quisermos usar o termo técnico, significa que a área comercial da Embraer vai passar a fazer parte da estrutura produtiva e de fornecedores da Boeing. Ou, resumindo, a Embraer, a área comercial, vai ser um pedacinho da Boeing. E vai atender, e eles mesmos colocam, isso não está colocado no próprio memorando de entendimento, está colocado, esta unidade irá responder diretamente ao presidente, ao CEO da Boeing. Isto é, a direção é deles. Então, no caso, não há um compartilhamento. Se houvesse, eventualmente, uma parceria, algo que não é o caso dessa operação, poderíamos discutir qual tipo de parceria que fosse feito, mas não é o caso. A proporção colocada nesse acordo seria 80% da Boeing e 20% para a Embraer, é isso? Isso. Vamos colocar assim, a Embraer, rapidamente, a Embraer ela tem basicamente 3 grandes áreas. Comercial, jatos comerciais de linhas aéreas, que é essa que nós estamos discutindo até agora, executivo, jatos executivos, e aviação militar, aviões de treinamento e agora um grande cargueiro que ela está lançando. Só que a área comercial, que é essa que nós estamos falando, representa cerca de 58%, 60% do faturamento da empresa e 90% do lucro. Então, nós estamos negociando, não é uma parte ou a maior parte da Embraer, está sendo negociado, digamos, né, o filé mignon da empresa. Se eu usar a linguagem, o filé mignon que eu estou discutindo, né, é essa operação. E no caso da... Como é que eu faço essa operação? De que maneira que eu transfiro essa área comercial, se ela for colocada? Essa área comercial que representa 90% do lucro e 60% do faturamento, a Boeing está adquirindo 80% dela, só que mais do que 80%, mais uma vez, memorando entendimento dele. Olha, além de eu ter 80%, eu é que vou mandar. E ela vai fazer parte da minha estrutura. E está colocado ainda no memorando que, num prazo de 10 anos, isso pode ser renegociado. Olha, em 10 anos vocês vão ter 20%. Mas nada garante que daqui 10 anos a própria Boeing fala, olha, agora meu interesse é ter 100%, incorpora o restante. Mas ela nem precisa disso, ela tem 80%. Sim. E o que já está colocado, ela está com total controle sobre a estrutura da área comercial. A gente falou no bloco anterior também sobre o Golden Share, a carta na manga que o governo brasileiro tem sobre a empresa. Num acordo como esse, essa carta na manga deixa de existir para esse segmento da Embraer. Perfeito, é o que está colocado. A própria estrutura da proposta coloca a seguinte coisa. Para a Embraer, isto é, para a Embraer vai continuar existindo o Golden Share. Só que como ela não vai mandar mais sobre a área comercial, a Golden Share não valerá mais para a área comercial. Vai valer para as áreas que não forem incorporadas, eventualmente incorporadas nessa operação. Para a área que estiver fora, essa é a grande questão. Qual a garantia sobre esta operação? Isto é, o que fica no lugar? Então, olha, eu transfiro 80%, transfiro o controle. O que vai ficar no lugar? Não tem nada de garantia sobre isso. Ontem, o Ministério Público do Trabalho se manifestou a respeito disso, foi provocado para se manifestar a respeito disso, até porque o que está em jogo aí seriam 26 mil empregos diretos e indiretos, enfim. O Ministério Público se manifestou dizendo que um acordo teria que ser feito, né, isso deveria ser incluído nesse acordo para evitar
demissão em massa e o prejuízo dos empregos. Até o momento foi divulgado algo que garanta, por exemplo, a manutenção dos empregos? Parece um pouco ilógico justamente se a Boeing está privilegiando a empresa no sentido de manter a capacidade realmente dos funcionários, enfim. Parece que isso não deve acontecer, pelo menos nos 10 anos aí do acordo inicial. Mas isso está em risco também, professor, a manutenção desses empregos? Corretamente. Essa é uma questão muito importante, né? Eu tive a oportunidade de ontem estar em São José dos Campos exatamente discutindo a convite do Ministério Público do Trabalho, né? E um trabalho que eles estão fazendo louvável, né? Que merece ser muito destacado a importância que o Ministério Público está colocando. A função dele de preservar empregos, ainda mais numa situação, né, além de todas as questões estratégicas, a questão do emprego no âmbito nacional, a questão da exportação, mas ainda mais num período de crise que nós estamos vivendo na economia brasileira. O que o Ministério Público colocou dentro do Ministério Público? O Ministério Público do Trabalho colocou apenas a questão do trabalho, que já não deixa de ser altamente relevante. E o que eles colocaram? Olha, se vocês vão fazer a operação, nós não vamos intervir na operação, mas nós queremos que tenham garantias de que unidades não serão fechadas e empregos não serão suprimidos, isto é, não vão extinguir empregos nessa operação. E até o que foi colocado, eu tive a oportunidade de estar ontem exatamente com o Ministério Público do Trabalho lá em São José dos Campos, foram colocados o quê? Que não dão essa garantia. Isto é, olha, eu não tenho como oferecer esta garantia nessa operação. Até porque o que foi colocado, eles estão defendendo, mas essa operação garantir emprego seria um pouco de contrassenso, porque essa operação visa o quê? Incorporar a Embraer, a parte comercial da Embraer, a Boeing. E com isso opera uma coisa chamada sinergia. O que é sinergia? Eu posso fazer mais coisas com o mesmo, ou as mesmas coisas com menos. Menos significa menos recursos, menos investimentos, mas também o quê? Menos empregos. O receio seria, a partir do momento em que esse acordo, ou esse negócio se consolide, a Boeing usurpe de tudo que precisa, que é justamente o conhecimento, né, tecnológico, enfim, e a partir daí comece a operar por conta, já que vai deter a maioria da empresa. Até um pouco, vai exatamente nessa linha, vamos colocar assim. A partir do momento em que ela assumiu o controle dessa parte daqui, mas e a área de engenharia? Nenhuma empresa opera a área de desenvolvimento dela que não seja na matriz. Qualquer empresa, você reserva exatamente o que é mais importante, que é a capacidade de desenvolvimento, de geração de conhecimento dos projetos, na matriz. Isso, muito provavelmente, eu transfiro para a Boeing se essa operação for concretizada. Como é que nós vamos pensar? Alguns engenheiros brasileiros possivelmente serão uma quantidade razoável convidada a trabalhar talvez diretamente lá em Seattle, outros possivelmente serão demitidos e outros que ficarem aqui no Brasil vão ficar em atividades de menor valor, isto é, adaptações de projetos, áreas muito menores. Então, com isso, a área de desenvolvimento da empresa, que é a área que desenvolve tecnologia, que desenvolve conhecimento, essa área fica muito restrita. E exatamente é o ponto-chave, como foi colocado no bloco anterior. Qual que é o core da Embraer? A capacidade de desenvolver. O que vai sobrar? Provavelmente uma fábrica que vai produzir peças, vai continuar montando esses aviões, isto é, possivelmente essa linha de aviões vai continuar montando, talvez a Boeing transfira outras encomendas para fabricar, mas vão ser fabricação e não desenvolvimento, e áreas de desenvolvimento, área mercadológica, etc., isso muito provavelmente vai ter uma grande quantidade de empregos que vão ser reduzidos. Muito bem. A gente faz mais uma pausa em 10 Debate e, na sequência, continua o papel de advogado do diabo para a gente entender, então, no mercado como está colocado hoje, né, internacionalizado, como que a Embraer, então, que é uma empresa considerada pequena, embora muito útil e líder no seu segmento, como que a Embraer, então, conseguiria sobreviver nesse mercado atual? A gente vai descobrir isso na sequência, não saia daí.
Você está bem? Sim, Certo, quero saber tudo, mas não agora. Tudo bem mesmo? sim. Qual é o quarto? Número 3. Ok. Coronel! Stargate, quinta, às 8h30 da noite. Sábado, às 9 da noite. Domingo, às 11h10 da noite. TV Jornal Regional, sempre junto com você. O novíssimo site da sua Jornal FM está no ar. jornalfm.com.br. Tecnologia, inovação e modernidade. Conexão total com as redes sociais. Promoções exclusivas. Galeria de fotos. Link para os aplicativos para smartphones. Disponíveis para iOS e Android. Para você ouvir a Jornal FM em qualquer lugar do planeta. Acesse agora mesmo. jornalfm.com.br. Clique e viaje na página mais moderna da internet. jornalfm.com.br. O novo site da Jornal FM está no ar. Jornal FM. Por favor, não! MacGyver, em 3 exibições. Segunda, às 10h45 da manhã e às 5 da tarde. Sábado, à 1h da tarde. TV Jornal Regional, sempre junto com você. De volta e ao vivo com Ideias em Debate, hoje recebendo aqui o professor da Unicamp, Marcos Barbieri, especialista em indústria da aviação. Eu disse que ia continuar nesse bloco meu papel de advogado do diabo, justamente porque quem defende ou quem critica, na verdade, essa fusão da Boeing com a Embraer, diz que a empresa brasileira seria capaz de continuar fazendo negócios internacionais e crescer dessa forma e manter a soberania. É o que está em jogo aí. A questão é, o mercado atual se apresenta de uma forma difícil para a Embraer e para quem entende esse negócio como necessário, acredita que a empresa brasileira vai ter dificuldades daqui para frente. Por quê? Porque a Airbus teria comprado a única concorrente, comprou a única concorrente direta, digamos assim, de mesmo porte da Embraer, que é a Bombardier. Então, a empresa brasileira, ela teria como concorrência uma gigante que concorre diretamente com a Boeing, ou seja, é a formiga lutando com o elefante. De que forma, então, o professor acredita que a Embraer conseguiria sobreviver, se manter e avançar nesse mercado internacional, que também, além dessa concorrente agora mais emergencial aí, também vai enfrentar uma concorrência que vem de outro lugar. Japão, China, Rússia, todo mundo querendo abocanhar esse mercado. De que forma, então, a Embraer, na sua visão, professor, seria capaz de sobreviver? Essa é a grande questão que é colocada. O próprio... Nós, quando verificamos o acordo, os que defendem o acordo, eu só faço a ressalva que eu não considero uma fusão, eu considero uma aquisição, no sentido de ela estar adquirindo a principal parte da Embraer. Colocam isso, olha, o mercado está mudando, principalmente depois que nós tivemos no final do ano passado, a principal concorrente dela, colocada, a Bombardier, foi adquirida pela Airbus. Então agora é colocado como quase que inexorável, isto é, nós não temos outra alternativa a não ser nós nos aliarmos com a Boeing. Qual seria a colocação? Então nós temos que verificar um pouco, comparar um pouquinho a Bombardier com a Embraer e compreender um pouco. A Bombardier, apesar de ela ser uma empresa que foi grande concorrente, um porte, ao longo da história, a Embraer superou e muito a Bombardier. Nesse segmento, ela deixou, digamos, a Bombardier para trás. E a Bombardier, na tentativa, digamos, de alcançar a Embraer, de buscar a Embraer, ela adotou algumas estratégias erradas, investiu num projeto caríssimo, estava sem recursos, e ela estava com um projeto que estava deficitário. Era um projeto deficitário que na época chamava C-Series, C-Series, né? C-Series, que era o projeto canadense. E esse projeto da Bombardier, que eles estavam com dificuldades, até um ponto que chegou o governo americano no final do ano passado e sobretaxou o Canadá
os aviões canadenses, por causa de subsídios, até uma sobretaxa até absurda pelo volume que era colocado, acima de 200%, e nesse momento ela fez um acordo com a Airbus. Como é que fica a Embraer? A Embraer está ao contrário. A Embraer está exatamente no auge de toda a história. Se nós olharmos a história de 49 anos da Embraer, ela está exatamente no auge dela. Na área comercial, que é a área que nós estamos discutindo, agora em abril ela colocou uma outra versão de aeronave, que é chamada de E2. A primeira é chamada de Jets, ou E1, e essa é chamada de E2. São aviões modernos, com o que há de mais avançado em tecnologia no segmento, inclusive em algumas tecnologias bastante superior à concorrente. E se nós olharmos na última feira que teve que houve algumas semanas atrás na Inglaterra, a feira de Farnborough na Inglaterra, o que houve? A Embraer vendeu apenas nesta feira, foi um grande sucesso. A Embraer vendeu 300 unidades, entre 300, não é em média, foram 300 cravadas entre unidades chamadas compras efetivas e compras em opções. Se nós olharmos que a Embraer tem hoje encomendas, ela tem mais ou menos 18 bilhões de dólares. Mais essas encomendas de 300 unidades, ela vai incorporar alguma coisa mais uns 10 a 15 bilhões de encomenda. Quer dizer, coloca ela disparada como a previsão que ela continue na liderança desse mercado por muitos e muitos anos ainda, pelo menos uma década. E, além disso, um avião na área militar, que é o chamado KC-390, que é um avião novo, o qual basicamente não tem concorrente, também entrando. Isso colocaria a Embraer, que hoje fatura mais ou menos 6 bilhões de dólares. A gente tem a imagem desse avião que o senhor está citando, professor, e foi colocado também em questão, nesse avião especificamente, que a Boeing poderia alavancar e muito a venda dessa aeronave. Faz sentido? Faz sentido, mas vamos verificar de que maneira. Faz sentido um acordo de venda. O que havia esse acordo de venda deste avião militar era algo prévio a esse acordo com a Boeing. O que era colocado? A Embraer desenvolveu esse avião comercial e uma das propostas era deixar a Boeing colocar o que nós chamamos de um portfólio de venda delas. Olha, Boeing, você pode, digamos, vender a nossa aeronave, você tem uma possibilidade de vender uma revendedora. Exatamente. A Boeing seria uma revendedora desse avião do KC-390. O que seria uma boa coisa. Não gastaria produzindo e ainda lucraria, porque está revendendo, teria uma comissão, digamos assim. Exatamente. A Boeing seria ótima, porque ela tem uma entrada muito grande nessa área militar, principalmente em países da OTAN. Ela seria uma revendedora, ganharia, e o avião continua sendo brasileiro, produzido no Brasil. Seria um ótimo acordo. Então, esse é um exemplo de um bom acordo do que estava sendo desenhado e feito. Ao contrário do que a área comercial. A área comercial não é um acordo. Você está transferindo a área comercial para a Boeing. Então, o que eu vejo é que, em pelo menos 10 anos, a Embraer tem uma capacidade de sobrevivência, geração de produção, tecnologia, emprego, bastante razoável. E, ao longo desses 10 anos, o mundo muda muito. Os acordos mudam. Você pode fazer acordos de várias formas, com várias empresas, sem que haja a necessidade de você desmontar a sua empresa, vender a principal parte dela. Você pode fazer acordos, que na verdade foi o que a Embraer fez ao longo de toda a história. Em 49 anos, a Embraer foi fazendo acordos com várias empresas. Agora mesmo, em 2013, foi celebrado um acordo com a Saab, sueca, o quê? Para desenvolver e produzir e revender os aviões de caça, que é, digamos, o que é de mais sofisticado na indústria aeronáutica. A Embraer continua sendo a Embraer, a Saab continua sendo a Saab, desenvolvem um projeto conjunto e revendem. Isso é uma joint venture. Nesse caso, a Embraer, a proposta do que nós estamos discutindo da área comercial, a Embraer não continua sendo a Embraer, pelo menos não é essa Embraer como nós conhecemos. Essa Embraer deixa de existir. Vai ficar apenas uma parte restrita à área à área executiva e a área militar, transferindo a área comercial. Por que, então, quem está no comando e no poder de decisão dessa negociação optou por ceder a essa pressão, digamos assim, do mercado atual? O que está em jogo? Por que foi tão fácil, pelo menos avaliando de fora, entregar a empresa a uma
enorme do setor. O que está por trás disso, professor? Essa é a pergunta. Se algo tão, digamos, ela tem uma posição tão forte, e se o acordo é tão, digamos, maléfico, usando uma palavra, fazendo uma comparação, o acordo entre a Bombardier e Airbus é muito diferente deste acordo, entre aspas, entre Boeing e Embraer. Para terem uma ideia, na Bombardier, que estava numa situação difícil, um programa deficitário, problemático, a Airbus comprou 50,1%. A Bombardier e o governo de Quebec, a importância é colocar o governo de Quebec, que é onde está situada as maiores unidades da Bombardier, o governo de Quebec entrou com 16%, a Bombardier com 34%. Para que isso? Para garantia de tecnologia, de empregos, das unidades produtivas no Canadá. Para ficar claro, professor, seria assim: a Bombardier estava em dificuldade, como no momento de crise, por exemplo, na nossa vida cotidiana, vem uma grande rede de fast food e costuma comprar alguns restaurantes menores para conseguir avançar e aglutinar mesmo essas empresas. O que está acontecendo no caso da Embraer é que uma grande empresa está comprando a líder. Exatamente. E mais do que isso, no caso da Bombardier, foi feita uma parceria entre a lanchonete tradicional e a grande rede de fast food, onde eles garantem quase que meio a meio, praticamente meio a meio. E, além disso, ainda tem o próprio governo local para garantia. Sim. No caso brasileiro, você está vendendo praticamente toda a rede, que não é uma empresa ou uma operação deficitária, ao contrário, altamente lucrativa, né, líder de mercado, e você está vendendo 80% dessa operação. Você está transferindo essa operação. Então, tem essa grande diferença entre uma operação e outra. Né? Agora, por que isso? Né, o que você colocou na pergunta. Se algo tão ruim, por quê? Nós temos que entender um pouco quem são os donos da Embraer. Em 2006, depois que ela foi privatizada em 94, em 2006 foi feito um acordo na qual houve uma pulverização de capital. O que é uma pulverização de capital? A Embraer não tem dono, propriamente dito. Eu não tenho o fulano ou a família, etc. Você tem ações pulverizadas. Mais do que isso, essas ações pulverizadas, grande parte delas são negociadas na Bolsa de Nova York. Então, os acionistas estrangeiros, em boa parte fundos de pensão, fundos de investimento americanos, ingleses, do mundo inteiro, têm em torno de 70% da Embraer. Os outros 30% tem o BNDES, um pouco mais de 5%, e alguns outros fundos brasileiros. Eles é que detêm essa operação. Alguém fala, mas então se eles são donos, numa operação privada, alguém poderia imaginar, se eles são donos, eles que vendam, realizem os lucros e tudo bem. Só que nós não devemos nos esquecer que a Embraer, apesar de ela ser uma empresa privada, o governo investiu bilhões e bilhões e bilhões. A Embraer foi criada pelo governo brasileiro. Quando eu falo pelo governo, significa que ela foi criada com os nossos impostos, com o nosso tributo. Então, cada brasileiro, ao pagar o seu tributo, ao pagar o seu imposto, ele ajudou a construir a Embraer. A construir a empresa inicialmente, depois toda a área de desenvolvimento de tecnologia, projetos militares, financiamento de aviões, tudo isso daí, em grande parte, é feito. Então, grande parte desse sucesso da Embraer se deve à competência da Embraer, mas também uma grande parte se deve ao quê? A própria sociedade, um projeto de país que acreditou e investiu na empresa. E agora, mas quem que está nessa decisão aqui dos donos, está nessa questão pulverizada. Mas não há necessidade de criar algo novo. Já existe. A Golden Share dá essa segurança ao governo, se ele assim o decidir usar. Em resumo, a única possibilidade desse acordo não ser firmado depende da política. E é sobre isso que a gente fala no próximo bloco aqui de 10 em Debate. Não saia daí, a gente volta já.
Quer estar bem informado? Acompanhar as notícias na hora em que elas acontecem e ainda concorrer às melhores promoções compartilhando nossos posts e matérias. Então siga nossa fanpage TV Jornal de Limeira. Só aqui você vai encontrar a realidade dos fatos com dados, conteúdos exclusivos. Vem com a gente e fique por dentro de tudo. TV Jornal Regional, sempre junto com você. A Jornal FM é a rádio que está o dia todo com você, te dando muitos prêmios, convites para os melhores shows, convites para o cinema, cesta de café da manhã, bolo para os aniversariantes do dia, CDs e DVDs do seu artista favorito e muito mais. A Jornal FM é a rádio que só toca sucesso. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Esse coração aí tá se fazendo de bobo. Ele gosta mesmo é de mim. A cidade toda tá ligada na Jornal FM. Oi, gente, aqui é a Adriele do Jardim Anhanguera. Tô sempre ligado na Jornal. Sou o Rodrigo Júnior, do Parque das Nações, estou ligado na Jornal FM. Oi, Jornal, aqui é a Tamires do Ouro Verde. Eu sou a Keila do Gustavo Piscinini, tô sempre na sintonia. Jornal FM, no 100,7 do seu rádio, no aplicativo, no site e nas redes sociais. O dia todo sempre ao seu lado. Jornal FM. De volta para o último bloco de entrevista com o professor Marcos Barbieri, especialista em indústria aeronáutica. A gente está falando sobre a venda da Embraer para a Boeing e os efeitos desse acordo, desse negócio aí para a indústria brasileira, evidentemente. Professor, a gente já fala mais do poder de decisão político, que é onde está isso agora. No final das contas, as pessoas tendem a repudiar a política, mas as grandes decisões e a todo momento, no final das contas, quem dá esse aval é a política. Antes, vamos tentar explicar também de um outro ponto que tem gerado muito debate nesse negócio, que é o valor dessa transação, digamos assim. Por que também isso chama muita atenção? É um valor considerado muito baixo, é isso? O valor da operação, dessa aquisição de 80% da área comercial, foi precificado, isto é, a oferta da Boeing foi de 3,8 bilhões. Quando eu falo em bilhões de dólares, puxa, 3,8 bilhões é uma fábula, né? Mas dentro, claro, do âmbito pessoal, mas dentro desse mercado, vamos colocar assim, a própria Boeing tem hoje, em encomendas já garantidas, hoje, 18 bilhões. A Embraer. Desculpa, a Embraer, perdão. Obrigado pela correção. A Embraer tem 18 bilhões de venda, fora esses 300 aviões que ela vendeu, que foi anunciada a venda na feira na Inglaterra. Então, e isso virou brinde nessa transação. Esse ponto dessa operação, eu tenho, é um valor extremamente baixo. E mais do que eu ou qualquer outro especialista falar que o valor foi baixo, é que o próprio mercado sinalizou o contrário. Quando saiu o memorando e a oferta da Boeing, esses próprios investidores internacionais que têm interesse, as ações despencaram 14%. Isso na Bolsa de Valores é o mercado falando, olha, nós não aceitamos esse preço, nós não estamos satisfeitos com esse preço daí. Indicando o quê? Que é um preço muito inferior ao que o próprio mercado está colocando, sem considerar questões estratégicas, emprego e etc. Essa transação tem uma data, né, digamos assim, para acontecer, está previsto que se realize, pelo menos que se tenha conhecimento de todos os itens dessa transação no final do ano que vem. Até lá, muita água deve rolar, muita negociação deve acontecer. E a gente estava falando da importância política nisso, ou seja, vai sobrar também para o próximo presidente da República dar o apito final a respeito disso, ou não? Depende. Depende de como for colocada essa posição. Porque no momento em que a operação porque agora o que existe, que foi colocado em 5 de julho, agora foi chamado memorando de entendimento, onde eles, digamos assim, fazem delineiam os principais pontos, indicam os principais pontos, e é sobre isso que nós estamos discutindo, os valores, esses pontos que foram colocados. Mas, digamos assim, uma visão geral.
A partir do momento em que ela fizer uma oferta de fato da empresa, o governo tem 30 dias, o governo brasileiro tem 30 dias para chancelar ou não. O que passa a ser... Isso pode acontecer ainda nesse ano? Pode acontecer, inclusive, sobre esse governo. Isto é, antes da própria eleição. O que é algo, digamos, né, preocupante. Porque um governo, além de todos os problemas que nós temos aqui, não vamos entrar nessa discussão, é um governo que está se encerrando. Nós estamos num processo de escolha do futuro governo. Mais do que isso, alguns candidatos colocaram claramente, de maneira muito clara, que caso sejam eleitos, vão reverter essa operação. Não estão de acordo, quer dizer. Então seria muito, digamos, complicado, né, temerário para as próprias empresas, elas colocarem essa operação agora, ter eventualmente uma chancela positiva e em meses um próximo presidente que possa assumir e falar, não, eu volto atrás nessa operação. Mas por que isso pode acontecer, professor, se a empresa, pressionada por essa indecisão do que o próximo presidente faria, decide acelerar aí essa venda, digamos assim? Por que essa venda poderia ser revertida no ano que vem? Você colocou anteriormente bem, é uma decisão política, são decisões estratégicas. Vamos colocar um caso, né, que não tem a ver com a indústria aeronáutica. O caso de duas empresas americanas, uma chamada Qualcomm, que é uma das maiores fabricantes de chip, e uma outra empresa, Broadcom, que apesar de ter a sede nos Estados Unidos, tem uma parte do capital de origem chinesa. Estava sendo uma operação, a Qualcomm estava sendo adquirida, uma operação que ia ser a maior fusão do setor de tecnologia da informação, da eletrônica, da informática, com mais de 100 bilhões, aqui nós estamos falando em 13,8, lá estão estimando em 110, 115 bilhões, noticiado no mundo inteiro uma discussão, uma operação, até o momento que o próprio presidente Trump falou, olha, esta operação não é de interesse dos Estados Unidos. Sem golden share, sem nada. A operação se encerrou no dia seguinte, ninguém discutiu mais se ela é conveniente ou não. Foi colocado, não é de interesse. Um próximo presidente pode colocar esta operação da Boeing com o Embraer não é de interesse e buscar reverter a operação. Então é muito complicado eles fazerem tentar arriscar uma operação dessa antes para depois ter um problema de ser revertido. Uma das possibilidades colocadas aí como salvamento da Embraer foi apontada até por sindicatos, né, da possibilidade de reestatização da empresa. Essa parece um caminho viável ou não? Eu não considero que ela seja um caminho, uma alternativa nesse momento, talvez das melhores, né? Qual o problema? Você recolocaria ela com o Estado? Claro que o Estado brasileiro ele poderia ter uma participação talvez mais ativa, mas o mais importante da empresa é que ela é uma empresa altamente lucrativa, rentável, tem bons produtos. Então, o capital privado tem interesse nisso daqui, desde que você mantenha e resguarde os interesses nacionais, como estão resguardados via Golden Share. Se ela for bem usada, o capital privado poderia, e como vem gerindo a empresa, muito bem. Apenas, em alguns momentos, os interesses privados, quando eles se chocam com interesses estratégicos, interesses da nação, eles deveriam ser um pouco mais apenas comedidos nesses momentos. Mas ela poderia continuar muito bem sendo uma empresa privada e lucrativa. Na sua visão, professor, qual seria o acordo ideal para manter a sobrevivência da empresa, né, nesse procedimento, né, de lucro, é uma empresa importante, líder no segmento? Qual seria o caminho, então? Seria, de fato, um acordo mais diferente do que está posto? Os acordos são super bem-vindos. Eu acho que a Embraer, como foi colocado, e as empresas do mundo realizam acordos, né? O Brasil realizou acordo com a Saab, atrás com os italianos. Então, um acordo poderia ser com a própria Boeing, nenhuma restrição à Boeing, nenhuma crítica à Boeing, um acordo com a Boeing ou com outras empresas que preservassem a empresa brasileira e pudessem dar maior escala, maior autonomia, seriam muito bem-vindos, né? Mas um acordo que pudesse preservar minimamente a tecnologia, empregos e a capacidade da Embraer que foi construída em tanto tempo. Para a gente encerrar, pelo que está posto até o momento, pela situação do mercado, dos investidores, né, dos acionistas da Embraer, enfim, isso deve ou não acontecer, no final das contas? Essa é uma grande questão.
Essa é a questão que está em aberto. Eu não teria como responder. Eu acredito que a grande resposta dessa questão vai estar nas eleições. Eu acredito porque, como é uma decisão política, como você colocou muito bem, é uma decisão política, e isso vai ficar independente do que for decidido agora, vai ficar para o próximo presidente. Então, uma decisão política, acredito que ela vai depender desse resultado, nossas escolhas nas urnas. Muito bem. Só isso é capaz de reverter essa decisão ou encontrar o melhor... Por exemplo, é possível rever esse memorando, digamos assim, ou não? O que tá de interesse jogado aí está muito bem já delineado e é isso que vai acontecer. Ou é isso ou não é nada. O que está indicado da maneira que está colocado, sem usar o poder da Golden Share, eu acho muito difícil que se reverta. A não ser que o governo use a Golden Share e recoloque em outros pontos. Fala, olha, esse acordo que está aqui, claramente eu não aceito. Ele pode fazer isso. Não precisa se criar nenhuma lei, nada. Já está colocada a prerrogativa. Mais do que isso, o governo tem que autorizar. Olha, eu autorizo, eu dou meu aval. Basta o governo falar, olha, dessa maneira eu não dou meu aval. Basta isso para que ele possa ser rediscutido de outra forma ou retirado esse acordo. Ok. Nosso tempo está acabando. Muito obrigado mesmo pela presença, por ter aceito o convite. Evidente que ainda vai passar muita água embaixo dessa ponte e o senhor já está convidado a voltar aqui outras vezes para a gente discutir esse assunto. Tá, muito obrigado pela oportunidade de estar com todos aqui, com você e com todos os telespectadores aqui para procurar discutir um assunto que, apesar de parecer distante, no final afeta a todos nós. Muito bem, muito obrigado mesmo, professor. A gente encerra o Ideias em Debate e na sequência tem estreia aqui na TV Jornal. Começa hoje a sessão Super Cinema, às terças-feiras também. Você está acostumado a assistir os filmes, né? Grandes sucessos aí do cinema às sextas, sábados e domingos. Esse projeto começa agora também às terças-feiras e a primeira exibição acontece já na sequência do Ideias em Debate com o filme Caçada ao Outubro Vermelho. Não perca, hein? A gente volta ao vivo na próxima terça-feira e eu espero você.